Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Deus soberano e eterno, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão, porque muitas vezes não temos amado o Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento, e não temos amado o nosso irmão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nos ajuda a vivermos a tua palavra. Que de fato essa tristeza seja uma tristeza para a vida. Uma tristeza que vem acompanhada de frutos de arrependimento. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos os textos das Escrituras são os textos mais difíceis para um pregador trazer a mensagem do Senhor. Enquanto eu estudava este sermão, Deus não foi só me confrontando em particular. Eu louvo a Deus por isso. Ele foi usando pessoas para cada vez mais mostrar para mim que eu, muitas vezes, tenho andado longe dessa realidade. Amar a Deus mais do que todas as coisas, amar ao próximo é muito mais do que sentimentalismo, é muito mais do que carregar uma boa teologia. É estar disposto a morrer pelo próximo. E como isso é difícil. Como isso é complicado e, ao mesmo tempo, algo tão simples e direto, é algo que vem mostrar para nós se de fato nós somos cristãos ou não. Resumindo todas as coisas, conforme nós vemos aqui no último versículo 40 que nós lemos, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós chegamos à conclusão que se de fato nós não tivermos amor, nós nada seremos. Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz e continua fazendo, ao nos fazer parecidos com Ele, e em última análise, a resgatar essa imagem e semelhança de Deus em nós, a marca distintiva disso é o amor. E é difícil, irmãos, porque muitas vezes nós alimentamos uma imagem equivocada a respeito de quem somos. Jesus está aqui tendo um embate com um fariseu, e eu achei muito interessante quando, no domingo passado, o reverendo Jonatas, ele falou que muitas vezes nós tendemos a ficar do lado dos discípulos. É mais confortável. Mas, como muitas vezes nós somos fariseus, nós não amamos
de fato. Carregamos uma imagem equivocada a respeito de nós mesmos. Achamos que a mensagem é para todos. Achamos que a mensagem é digna de avaliação. E falo isso como quem muitas vezes faz essas coisas. Mas nunca paramos para pensar e refletir sobre essa realidade de quem somos diante da palavra de Deus. Calvino já dizia que é necessário nós nos avaliarmos diante da face do Senhor. Ele diz nas Institutas: é notório que o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo, porque esta arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos, a não ser que, havendo sinais evidentes, sejamos convencidos de que somos injustos, falsos, insensatos e impuros, mas não seremos convencidos se só dermos atenção a nós mesmos, e não também ao Senhor, pois esta é a regra única, a qual é necessário que se ajuste o julgamento que se queira fazer. E aí, irmãos, quando muitas vezes, sem percebermos, nos portamos como os fariseus, nós aí revelamos que estamos cegos muitas vezes, ao carregarmos uma imagem a respeito de nós que não é a imagem verdadeira. Eu acho muito interessante quando Paul Tripp, em seu livro Instrumentos na Mão do Redentor, ele fala a respeito de algumas máscaras que muitas vezes vão até nos enganar e que muitas vezes usamos. A primeira máscara que ele fala é a percepção exata de si mesmo. Nós tendemos a achar que conhecemos exatamente quem somos. E não suportamos muitas vezes quando alguém chega para nos confrontar e nos questionar no nosso cristianismo. E o texto que nós vemos aqui fala exatamente dessa questão. Eu quero que você se questione nesta noite. Eu quero que você se pergunte se de fato você é um cristão. Não se contente com o fato de simplesmente achar que você acha que tem uma visão correta de si mesmo. A segunda máscara que Paul Tripp coloca é a do discernimento pessoal. Nós achamos que ser intelectualmente perspicaz e afeito à exatidão lógica não quer dizer necessariamente, ou achamos que tudo isso quer dizer que somos sábios. Nós temos uma resposta para todas as coisas, nós de fato nos julgamos sábios, nós temos sempre um conselho para dar, nós temos sempre uma palavra de sabedoria. É importante para nós nos portarmos assim diante das pessoas. A sabedoria verdadeira, diz ele, começa com a humildade, o reconhecimento de que eu não tenho em mim mesmo tudo o que preciso. Preciso de alguém que busque a verdade que só é encontrada na palavra de Deus. O discernimento verdadeiro não é resultado de ser lógico, mas de ser bíblico. E aí ele continua, e ele fala a respeito da máscara do conhecimento teológico. E achamos muitas vezes que pelo fato de lermos alguns livros ou ouvirmos algumas palestras, nós temos exatamente aquilo que precisamos para interpretar a vida, nós temos exatamente aquilo que precisamos para nos colocarmos acima dos outros e darmos significado àquilo que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. E muitas vezes esse conhecimento que nós temos ou julgamos que temos, produz em nós uma falsa dose de confiança nas nossas próprias interpretações. Achamos que estamos certos. E quando alguém chega para nos exortar e nos discipular, nós nos ofendemos. Porque quando alguém chega para nos ensinar o beabá, a gente se pergunta: quem é esse que acha que eu não sei de nada? De fato, não sabemos. De fato, precisamos e temos muito ainda que caminhar. Em segundo lugar, esse conhecimento teológico produz muitas vezes uma falsa avaliação pessoal de maturidade. Eu não estou dizendo que o conhecimento teológico é ruim, mas nós devemos ser honestos conosco.
nós devemos nos olhar no espelho e reconhecermos, ainda precisa muito para correr. Quando eu ouço pessoas como o reverendo Augustus, quando eu ouço pessoas, e eu não falo isso para a glória dele, como o reverendo Jonatas, como Joel Bick, apesar de não creio que essas pessoas carregam a verdade absoluta em si mesmo, mas são pessoas que transmitem a verdade do Senhor, eu vejo o quanto ainda a gente precisa correr, quanto ainda a gente precisa caminhar, quanto precisamos amadurecer. Muitas vezes esse conhecimento teológico que temos produz em nós um sentimento de eu já sabia. Ou seja, me faço de alguém que não é ensinável. Eu já sei. Vai, vem você de novo. Eu já sei. Tá certo, eu sei. Não, eu sei. E vai nessa. A última máscara que ele coloca é a máscara da santidade pessoal. E é exatamente isso que nós observamos na vida dos fariseus. Os fariseus abraçavam padrões de comportamento, mas esses padrões de comportamento que os fariseus abraçavam não traziam exigências aos seus corações. Eram padrões que simplesmente serviam para se colocarem como pessoas espetaculares diante dos outros. Eram padrões que muitas vezes serviam para se colocarem diante dos outros como pessoas que de fato guardam a lei, que de fato têm santidade. E aí, irmãos, nós muitas vezes observamos pessoas que trazem aquele velho jargão evangeliquez, aquele velho jargão evangélico. Tudo é falado por meio disso. Mas o texto que nós lemos aqui, ele mostra esse terceiro embate que Jesus vai ter com os inimigos do Evangelho, com os fariseus. No caso é o segundo, porque o primeiro nós observamos que está aqui do verso 15 ao verso 22, do verso 23 ao verso 33, nós temos o embate que Jesus tem com os saduceus, e agora os fariseus, percebendo que Jesus fizera calar os saduceus, eles se reúnem em conselho e eles vêm novamente até o Senhor para testar o Senhor diante daquela multidão. E diante disso, eu quero convidar você, nessa noite, a refletir sobre a seguinte pergunta: você é de fato crente em Cristo Jesus? Você é de fato crente em Cristo Jesus? Eu não estou perguntando quantos livros você leu. Eu não estou perguntando quantos anos você tem de igreja. Eu não estou perguntando se você é dizimista. Eu não estou perguntando se você veio para a caminhada da UPH no sábado pela manhã. Estou perguntando se de fato você é crente em Cristo Jesus. Como saber se de fato eu sou crente em Cristo Jesus? E a primeira pergunta que vem a nós, e o Senhor responde isso, a primeira pergunta é: você ama a Deus mais do que todas as coisas? Esse é um teste que nós devemos fazer conosco. Nós devemos nos colocar diante da palavra de Deus e nos questionarmos: será que de fato nós amamos a Deus acima de todas as coisas? E aí o texto diz que um daqueles fariseus, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Acreditava-se que nas tradições rabínicas haviam cerca de 600 mandamentos. E havia muita discussão entre os fariseus entre quais eram os mandamentos leves e os mandamentos pesados. Eles supervalorizavam alguns mandamentos e se esqueciam de outros. Alguns rabínicos, eles iam defender que era possível você pegar uma lei pesada, defender essa lei, cumprir essa lei e não se importar com as outras. Nós não podemos nos esquecer do embate que Jesus teve com os fariseus no capítulo 15 de Mateus, quando Jesus ele acusa os fariseus de não guardarem o quinto mandamento. Eles não estavam honrando o seu pai e a sua mãe, eles estavam abandonando. Havia essa concepção entre os fariseus de
supervalorizar alguns mandamentos em detrimento de outros. E o Senhor Jesus responde aos fariseus da maneira mais ortodoxa e prática possível. Ele vai dizer que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Assim, fazendo um resumo da primeira tábua da lei, dos primeiros 4 mandamentos. E aí ele passa no verso 39 e diz: o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero ficar aqui ainda no primeiro mandamento e buscar entender aquilo que o Senhor Jesus está ensinando aqui. O que o Senhor Jesus está ensinando quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Jesus não está falando aqui a respeito de compartimentos onde este amor deve funcionar, deve estar. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, e isso deve influenciar todas as esferas da nossa vida. A minha intelectualidade, a minha forma de ver a Deus, a minha forma de me relacionar com o meu irmão, e isso nós vamos ver a partir do próximo ponto. O meu trabalho, a minha família, a forma como eu arrumo a minha casa, ou seja, é aquela ideia de viver para a glória de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente isso, é entender que não há uma área na qual o Senhor não reine, não há uma área na qual eu não venha a glorificar o seu nome. Mas o texto aqui, especialmente, Jesus vai nos apontar 2 aspectos desse amor, que não podem ser ignorados. Jesus inicia: amarás o Senhor teu Deus. Esse verbo amarás aqui é o mesmo verbo que nós encontramos lá em João 3,16, quando diz que Jesus, porque Deus amou o mundo, ou seja, é um amor sacrificial, é um amor que está disposto a dar a sua própria vida. Não é sentimentalismo, não é algo forjado pela igreja, não é algo forjado por uma programação da igreja, mas é uma decisão nossa. E essa decisão, ela é uma decisão ultra circunstancial, porque a ideia do verbo aqui é de uma ação constante. Não há um momento onde eu estou amando a Deus mais. Eu devo estar disposto a me sacrificar pelo meu rei em todos os momentos da minha vida. E é esse evangelho que nós não temos visto ser pregado nos dias de hoje. E muitas vezes é esse evangelho que nós temos visto na concepção de muitas pessoas na nossa igreja. Você foi chamado para cá, não para que as suas ideias prevaleçam. Você foi chamado para cá, não para que a sua concepção familiar, ela venha a imperar aqui. Você foi chamado para cá para se sacrificar por amor a Deus. O seu compromisso aqui não é comigo, não é com o pastor, não é com o conselho, é com Deus. E Deus não está preocupado com o seu conforto. O que Deus nos mostra na sua palavra é que o propósito dele é nos fazer parecido com o seu filho. E ele vai se utilizar de situações difíceis. Por isso que Romanos 8 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Será que de fato estamos dispostos a sacrificar a nossa própria vida? Quando nós olhamos lá em João capítulo 21 e vemos Jesus questionando Pedro sobre o seu amor por ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí o Senhor Jesus traz algo que mexe conosco. No verso 18 ao verso 19 do capítulo 21 de João, nós observamos o seguinte: em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha o que é que diz o versículo seguinte. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Esse princípio, essa ideia de morte, está embutida
exatamente nesse relacionamento com Deus. Sim, Ele morreu por nós. Sim, a nossa morte não vai nos justificar diante de Deus. Mas Deus nos chamou para, se possível for, sacrificarmos a nossa própria vida por amor a Ele. E aí quando nós vamos lá para Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos a mesma ideia. Lá diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos que essa expressão testemunhas é de onde vem a expressão mártires. Vocês receberão poder para morrer por mim. Vamos a um outro texto, para nós observarmos que essa ideia do amor sacrificial, de fato, é algo que se revela pelas Escrituras. Lucas capítulo 9, verso 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa expressão de tomar a sua cruz não é aquele patrão chato, não é aquela pessoa que te perturba, né? E às vezes você ouve aquela expressão: ah, fulano é a minha cruz. Não, Jesus está se dirigindo a um público que sabia o que de fato era a cruz. Vocês querem me seguir? Estejam dispostos a morrer por amor a mim. É lógico que nós vivemos uma outra realidade. Nós vivemos um contexto onde nós podemos pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir até a igreja. E é quase certo que você chega aqui de boa. Ninguém vai mexer com você na rua, no máximo dizer: olha o crente, lá vai o crente. Você não será sacrificado por isso. Mas quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que aqueles irmãos que viviam sob a opressão do Império Romano, eles eram batizados com a única certeza: a qualquer momento os soldados romanos podem entrar na minha casa e matar a toda a minha família. E aí nós lembramos da história de uma mulher chamada Blandina, que certa vez colocaram a Blandina sentada numa chapa quente para que ela negasse a Cristo. E ela não negou. E aí pegaram Blandina, colocaram num coliseu e colocaram alguns elefantes para pisar em Blandina. E ela mesmo assim não negou a Cristo. Até que decapitaram Blandina. Essa era a realidade do cristianismo naqueles dias. E é a essa mesma disposição de amar ao Senhor que Jesus fala aqui neste momento. Será que de fato nós amamos a Deus assim? Será que de fato estamos dispostos a pagar com a nossa própria vida? E eu falo isso para os irmãos, e falo isso para mim também. Porque muitas vezes, irmãos, não estamos dispostos nem a consolar os nossos irmãos enlutados, quanto mais morrer por Jesus. Não estamos dispostos muitas vezes nem a dar um copo com água para alguém, ou atender alguém em sua necessidade, nem a perguntarmos ao nosso irmão que está do lado: como é que você está? O que é que você está precisando lá na sua casa? Será que de fato nós estamos dispostos a nos sacrificar por amor a Deus? E aí o texto nos mostra, quando nós vemos que isso está no contexto do nosso texto, onde Jesus está aqui resumindo a lei, quando ele termina: este é o grande primeiro mandamento. Todo mandamento exige uma obediência. Nós amamos a Deus em primeiro lugar quando nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida. Isso significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E depois, quando estamos dispostos a obedecê-lo. É simples. Não é sentimentalismo, não é teórico, é prático. É isso. É simplesmente quando tomamos uma atitude, quando produzimos esses frutos dignos de arrependimento, quando outrora eu pensava daquela forma e agora não, Senhor. Eu tenho que, de fato, viver a Tua palavra. E nós somos chamados aqui a amarmos a Deus por meio da nossa obediência aos Seus mandamentos. E era exatamente isso que os fariseus não faziam. Eles não obedeciam à lei de Deus, muito embora acreditassem que estavam acima dos demais judeus por conta do zelo que aparentemente possuíam. E aí, Evangelho de João, ainda no capítulo 14, verso 15,
Jesus vai deixar muito claro isso para nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós amamos a Deus? Então nós devemos guardar os seus mandamentos. No verso 21 do capítulo 14 ainda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. 1 João 2,5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Observe, é muito mais do que sentimentalismo. É para nós refletirmos, é para nós pensarmos na nossa vida. Nós temos observado isso. Primeiro, nós temos lido a palavra do Senhor e nós temos tido dificuldade, irmãos. E essa dificuldade é uma dificuldade que vem a todos nós. Estou me colocando aqui como alguém que é perfeito neste quesito. Confesso aos irmãos que nem todos os dias você está com aquela empolgação para ler as Escrituras. Mas nós devemos lutar contra isso. John MacArthur, que estuda cerca de 5 horas por dia, ele fala que tem dias que ele entra no seu gabinete e ele não quer estudar. E aí, aquele contexto mais americanizado, tem vontade de pegar o golfe lá e jogar golfe. Diferente da nossa realidade, né? Nem sempre nós estamos com aquela disposição. Mas nós não iremos obedecer aquilo que nós não conhecemos. Nós não iremos guardar aquilo que é estranho a nós. E aí, irmãos, podemos ter um discurso bonito, podemos ter um conhecimento, ainda que raso, mas interessante sobre algumas coisas, mas a prova, se de fato nós somos cristãos, é se nós estamos dispostos a morrer por Jesus. É isso. Estamos dispostos a obedecer à lei? Será que sairemos daqui nesta noite e iremos para a nossa casa e refletiremos sobre o que foi dito aqui e iremos ler a palavra de Deus? Devemos viver para a glória de Deus em todas as esferas da nossa existência, fazer somente aquilo que renda glória e louvor ao seu santo nome. Nós devemos buscar a lei, como foi dito aqui em outra oportunidade, não com o intuito de satisfazer a nossa curiosidade, mas com o propósito de conhecermos o autor das Escrituras. O conhecimento que nós temos da palavra não é um conhecimento estático, mas um conhecimento que nos impulsiona a sermos parecidos com Cristo. Nos transforma à sua imagem. Nós devemos pedir ao Senhor que nos transforme de dentro para fora, para que os nossos comportamentos sejam resultado de um coração redimido. Não é simplesmente questão de comportamento, mas é algo que vem do coração. Nós devemos, ou não devemos, descansar até que o Senhor seja o nosso prazer e a nossa satisfação diária, conforme nós vemos na primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. A segunda parte, satisfazer-se nele para sempre. Deus é melhor. Deus nos preenche muito mais do que qualquer outra coisa que nós podemos ter, que nós podemos imaginar. Em primeiro lugar, nós temos amado a Deus acima de todas as coisas. Esteja disposto a se sacrificar e obedecer. Em segundo lugar, você ama o seu próximo? Será que de fato nós amamos o nosso irmão? O verso 39 diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entenda, já vi alguns cristãos que olham para esse texto e dizem: ah, mas para você amar o seu irmão, você primeiro precisa se amar, né? Está na Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo.
Não é isso que o Senhor está ensinando aqui. Como muitos psicólogos ditos cristãos têm dito por aí. Você deve amar o seu irmão, se sacrificar por ele, porque é a mesma estrutura do verbo amarás, como você faz para você mesmo. Da mesma forma que você está disposto a se sacrificar para se satisfazer, esteja disposto a se sacrificar para satisfazer o outro. Porque isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Grant Osborne, em seu comentário sobre Mateus, ele vai dizer que amar o próximo é nada mais, nada menos do que uma encenação do que significa de fato amar a Deus sobre todas as coisas. É o resultado. Se eu amo a Deus, a forma prática de demonstrar isso é amando o meu irmão. E muitas vezes, irmãos, nós temos o discurso de Jesus. Nós apontamos os erros, mas nós não queremos morrer como Jesus. A Bíblia diz que nós devemos estarmos dispostos a amar o nosso irmão e nos sacrificarmos por ele. É isso. O padrão é Cristo. Sempre. Quando nós voltamos lá para João 3,16, nós vemos que Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Gálatas 2,20, nós vemos logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E como foi que ele demonstrou esse amor? A si mesmo se entregou por mim. E aí, quando nós vamos aqui para 1 João 3, 16, 17, olha o que é que diz o texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é a forma de demonstrarmos amor pelo nosso irmão. Estarmos dispostos a nos sacrificar por ele. Estarmos dispostos, muitas vezes, a abrirmos mão daquilo que é o nosso conforto, daquilo que alegra o nosso coração, daquilo que é preferência pessoal e que muitas vezes não é bíblico. Nós queremos amar o nosso irmão não de acordo com as Escrituras, mas de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. E aí, nós selecionamos quem é digno da minha presença e quem não é digno da minha presença. Com quem eu posso gastar mais tempo para conversar e com quem eu não posso. Sendo que o Senhor nos chama, e Ele nos chama não de uma maneira condicional. Deus não impôs condições para nos amar. Ele nos amou condicionalmente. É por isso que Paulo vai utilizar o parâmetro Cristo. Nós devemos amar como Ele nos amou. E aí, queridos, nós temos pessoas na nossa igreja que têm dificuldade de compreender algumas questões teológicas. E nós temos que saber separar. Existem pessoas que têm dificuldade, nós precisamos chegar nelas e discipular essas pessoas. E existem pessoas que querem causar divisão. E aí, essas pessoas, a gente tem que chamar a atenção. É diferente, confrontar, porque isso é amor também. Mas muitas vezes é mais fácil nós simplesmente apontarmos e não servirmos o nosso irmão. Jesus vai lá para o capítulo 13 de João, e lá o que é que Jesus está fazendo? Ele está lavando os pés dos discípulos. Só que nós vivemos numa cultura que lavar os pés dos nossos irmãos é se colocar como inferior. E a gente não gosta de ser inferior a ninguém. Nós não gostamos de ser menor. Nós gostamos de ser maiores. Nós gostamos de sermos vistos como sábios. E a nossa igreja valoriza isso. Eu falo, não só essa igreja, a igreja como um todo. Valorizamos isso. Fala sério, não é legal quando o pastor vai vir pregar no aniversário da igreja, ele chega aqui de Land Rover. Aí, rapaz. Agora imagina se o cara chegasse de bicicleta e paletó. Fala sério. Não, imagina a cena. O que você pensaria? Rapaz, de onde é, pastor? Fez mestrado, alguma coisa? É assim, irmãos. Nós não estamos dispostos,
Porque para nós é mais importante a aparência. Devemos amar o nosso próximo em termos de serviço sacrificial. John MacArthur, em seu livro Chaves para o Crescimento Espiritual, ele diz: assim como fazemos sacrifícios em nosso próprio benefício. Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar aquilo que lhe causa prazer, a fim de proporcionar conforto a outra pessoa? Está disposto a sacrificar aquilo que você gosta, para suprir a necessidade de outrem? É isso que significa amar o próximo como a si mesmo. Não é algo psicológico. É algo sacrificial. O parâmetro para nós amarmos o nosso irmão não é a nossa concepção pecaminosa. Isso aqui nós já falamos. Mas é a lei de Deus. É a primeira tábua da lei. É o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que a você. E isso possibilita com que eu ame a você de maneira bíblica. Eu amo a Deus mais do que a você. E isso possibilita com que eu venha e confronte você. Não porque eu quero que você se humilhe diante de mim. Não porque eu quero que você me peça perdão. Não porque eu quero que você olhe a mim como alguém superior a você. Mas porque eu quero que você tenha relacionamento com esse Deus que é maravilhoso. Nós amamos tanto a Deus que nós não podemos nos calar diante de situações onde nós observamos os nossos irmãos desonrando o Senhor. E aí, irmãos, nós não podemos confundir isso com falta de educação. Confrontar o nosso irmão não é ser estúpido. Confrontar o nosso irmão é falarmos a verdade para ele em amor. E estarmos dispostos a caminharmos com ele. Paul Tripp, ainda em seu livro Instrumentos da Mão do Redentor, ele diz: precisamos amar as pessoas o suficiente para fazermos mais do que expor o que está errado, declarar o que está certo e ir embora. A prestação de contas requer uma disposição de arregaçar as mangas e estar ao lado das pessoas enquanto elas lutam na guerra entre o pecado e a justiça. Precisamos estar dispostos a não simplesmente olharmos para a encarnação de Cristo como um fator histórico no passado, mas precisamos estar dispostos a vivermos isso a cada dia com o nosso irmão, porque nós fomos chamados para nos parecermos com Jesus, mas não simplesmente intelectualmente falando, mas na prática, por meio das nossas ações. Fomos chamados para sermos luz, para refletirmos os atributos de Deus, os comunicáveis, aqueles que podemos: o amor, a misericórdia, a graça, a justiça. Eu não estou aqui dizendo que a confrontação é o contrário de amor, não, muito pelo contrário. Falar a verdade é amor. Não pense você que o irmão não te ama porque ele falou a verdade para você, isso magoou seu coração. Amor sem verdade é hipocrisia. E você que recebe a confrontação, você tem que estar disposto a amar a Deus sobre todas as coisas, a ponto de receber a exortação do irmão. E aí, queridos, eu sigo a lei de Deus, não é a lei do Douglas. Então, eu escolhi seguir o Douglas. E quando o Douglas me exorta, eu aceito. Porque é legal ouvir do Douglas. Mas quando vem a Evelane falar para mim que eu estou errado, de acordo com a lei de Deus, eu não aceito, porque eu não gosto da Evelane. Aí, irmão, eu estou demonstrando que, de fato, eu não sigo a Deus e não valorizo a lei de Deus, eu sigo o Douglas. Você tem que estar disposto a ser confrontado nas Escrituras, por quem quer que seja, porque é a lei de Deus. Ponto final. Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso não é com A, não é com B, nosso compromisso é com o Senhor. E aí, queridos, isso aqui vai para todos nós. Deus colocou este conselho para pastorear esta igreja. Você vendo alguns como de Deus ou não, o problema é seu. Deus colocou os presbíteros da igreja para pastorear a igreja. Se você não se submete aos presbíteros da igreja, se você não se submete aos diáconos da igreja, não são a eles que você vai dar conta, mas é a Deus. Você não tem que selecionar. Ah, eu vou com a cara desse, com aquele eu não vou. Não. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e nos submetemos à liderança da igreja, até onde essa liderança está submissa às Escrituras, porque o nosso compromisso é com Deus. É com Deus. Nós precisamos
voltando a essa questão do amor pelo outro, estarmos dispostos a nos identificarmos com o sofrimento do nosso irmão. Estarmos dispostos a não só anunciar para ele o que ele precisa mudar, mas caminharmos com ele. E aí, a nossa tendência é simplesmente deixar o circo pegar fogo. Mas eu louvo a Deus porque eu acredito que existem pessoas aqui que eu nem sei, mas que estão acompanhando outros irmãos em suas dificuldades e em seus pecados. Continue discipulando essa pessoa. Continue orientando de acordo com as Escrituras. Não encubra os pecados do seu amigo. Não venha com essa, não, mas a gente é amigo há tanto tempo. Não. Se você encobre os pecados do seu irmão, você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você odiará o fato de ver o seu irmão desonrando o nome do Senhor. Seja como Cristo na vida dele. Não tenha só um discurso bonito. Esteja disposto a morrer por ele. Esteja disposto a carregá-lo. E é isso que muitas vezes nós não temos essa paciência. E eu tive o prazer e a graça de Deus de ser exortado nesse aspecto. Muitas vezes nós não temos paciência. Muitas vezes nós simplesmente focamos nas dificuldades e não vemos aquilo que Deus pode fazer na vida do nosso irmão. Porque é mais fácil para nós reconhecermos as limitações dos nossos irmãos. O mais difícil é arregaçar as mangas, abrir mão do meu conforto e ajudar o meu irmão. E de repente estar disposto a que ele me ligue de madrugada para pedir oração. Eu não gosto disso. É mais fácil eu dizer que ele tem problemas e eu ficar aqui na minha. E aí, eu sou melhor do que ele. É mais fácil. Irmãos, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos deste Deus que está caminhando conosco e nos quer nos tornar parecidos com seu Filho. E Ele resolveu nos colocar juntos. E eu não tinha parado para pensar como muitas vezes eu preciso ser lembrado disso. Que os irmãos têm sido instrumento de Deus na minha vida, para que eu me pareça mais com o Senhor Jesus. E nós somos instrumentos na vida uns dos outros, para nos parecermos mais com o Redentor. E aí, muitas vezes, aparecerão pessoas no nosso caminho, que nós precisamos ter misericórdia, que nós precisamos ter graça, que nós precisamos caminhar mais uma milha, e não é fácil, não é confortável, porque isso mexe com o nosso orgulho. Isso mexe com o nosso coração. É mais fácil nós fazermos com que a pessoa engula aquilo que nós queremos. Mas irmos para a nossa cruz é o mais difícil. É o mais difícil. E aí o texto encerra dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse duplo mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo, é a estaca que sustenta toda a lei e os profetas. Remova a estaca e tudo está perdido, pois todo o Antigo Testamento, com os seus mandamentos e pactos, profecias e promessas, tipos e cerimônias, convites e exortações, apontam para o amor de Deus, que demanda uma resposta de amor em troca. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos amarmos mais, que Deus nos ajude a caminharmos mais juntos, que Deus nos ajude a perseverarmos neste relacionamento que Deus nos colocou. Eu louvo a Deus quando eu tenho o privilégio de ouvir alguns irmãos que com amor chegam e apontam algo que de repente aconteceu e que eu não percebi. Isso é o que deve acontecer entre nós. Isso é o que deve acontecer também de mim, para com o irmão. Né? Essa atitude, essa ação, estarmos dispostos a caminharmos juntos e a sermos instrumentos de bênção na vida um do outro. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos, nesta semana, neste dia, termos ações. Faça um planejamento, seja o que for. De repente alguém vai dizer, mas isso é forçado, isso tem que brotar do coração. É sacrifício, meu irmão.
é sacrifício. E ponto final. Se a gente for esperar sentimento, hoje amanheceu com frio, ou não, amanhã com calor, acho que hoje dá, não é? Não, são coisas tão simples. Essa semana o irmão foi lá em casa e fez uns buracos lá em casa que eu queria dormir numa rede. O irmão foi lá e furou a parede lá de casa. Isso é amor, irmão. Então que você tem que ir lá em casa e aí, pastor, está precisando de alguma coisa, ajeitar a telha e tal. Não é isso, irmão. Mas, irmão, isso é amor. É simples, é objetivo. É mais simples do que nós imaginamos, tá? Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de podermos te servir, de podermos sermos teus filhos, de sermos alvos da tua graça, de sermos alvos da tua bondade, de sermos alvos da salvação. Nós te louvamos por isso, porque sabemos que se não fosse Cristo na nossa vida, nós estaríamos perdidos, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor usar de misericórdia. E o Senhor resolveu, na tua infinita sabedoria na eternidade, pela tua determinação e graça, salvar a cada um de nós. Nós te pedimos que esta realidade do amor ao Senhor seja visível na nossa vida. O amor ao nosso irmão seja visível na nossa vida. Não porque nós temos interesse de darmos satisfação aos nossos irmãos, mas porque nós temos interesse de glorificar o teu nome. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Minha oração nesta noite, Senhor, que o teu povo tenha ouvido a tua voz apesar de mim, e que o teu nome seja glorificado no nome santo de Jesus. Amém.